Olá, professor! Chegamos à lição 7. Aqui falaremos sobre o gênero textual entrevista. O gênero textual que também faz parte do meio jornalístico, ok? Então, nós temos aqui uma dinâmica chamada entrevista investigativa, o segredo revelado. Claro, a entrevista pode ser publicada no jornal, como eu comentei, pode ser numa revista, mas ela também está nos meios midiáticos da TV, ela está também na internet. Então, aqui é legal também que você traga para o aluno algumas ideias, alguns exemplos, ou indique para ele alguns programas que ele pode ver para aprofundar o conhecimento dele sobre como acontece a entrevista. Lembrando, né, que é feita de perguntas e respostas entre entrevistador e entrevistado. Olha, você vai propor que ele transforme a sala numa cena de investigação, ok? O que vai acontecer? Cada grupo vai ser uma equipe de repórteres, certo? Que precisa descobrir um segredo. Olha que legal, vai movimentar muito a turma. E criando uma entrevista investigativa, ele vai falar com esse personagem que tem esse segredo misterioso, ok? Vai ser teatralizado e vai estimular criatividade, oralidade e escuta, tá? Então vamos retomar lá. Você vai ter grupos na sala, eles precisam adivinhar o segredo de um personagem que será inventado. Para ele conseguir descobrir esse segredo, ele vai fazer entrevista para esse personagem, e é uma entrevista investigativa. É interessante que eles façam isso de maneira teatralizada para trabalhar a oralidade também. Mas, professor, claro, se a sua turma tiver aqueles alunos que são mais tímidos, que não queiram teatralizar, você pode pedir para que eles façam as perguntas e respostas e aí depois eles só fazem a leitura, ok? Vamos pensar então nesse processo. Olha só. Como que vai acontecer? Cada grupo vai escolher um aluno. Esse aluno vai interpretar um personagem fictício. Quem é esse personagem? Pode ser um inventor maluco, pode ser um influencer famoso, pode ser um atleta misterioso, ou pode ser alguém com um segredo curioso, uma pessoa aleatória. Aqui são algumas possibilidades, né? Mas ainda a gente pode pensar em outras. Então, professor, o grupo vai criar um dossiê do personagem. Então, ele vai colocar características desse personagem. Ele imaginou já que personagem é esse, e aí ele vai colocar o nome. Então, por exemplo, eu vou criar aqui o meu personagem. O nome pode ser José, ok? A profissão, ele é médico, por exemplo. Quais são as características? Bom, ele é honesto, ele é profissional, ele é misterioso. Então, aqui são algumas ideias, ok? E ele tem um segredo ou uma história marcante que será revelada durante a entrevista. Por exemplo, o segredo do meu médico José aqui, que é honesto, que é profissional, que é misterioso, é que ele dança em um grupo. Ele dança em um grupo, tá? Aí pode ser como uma dança de salão, pode ser um balé, é uma coisa assim que a gente não esperava, tá? E ele guarda isso em segredo por algum motivo. Então, ele dança em um grupo, tá? E essa história só vai ser revelada durante a entrevista. Então, olha só. Por isso que o grupo que está ali com o personagem misterioso e com as pessoas que vão entrevistar precisa pensar nessa história marcante para que tenha uma pergunta que chegue a essa história. Então, pensando numa pergunta mais óbvia aqui, seria: você tem alguma curiosidade para nos contar? E aí, se esse médico se sente confortável, ele pode falar: olha, além de ser médico, eu danço profissionalmente em um grupo, né? E por que ele não contaria isso? Por que isso é misterioso? Tem que ter por trás o subtexto ali nesse personagem, né? Porque
ele desde criança quis ser, e aí nunca teve apoio da família, por exemplo, para dançar, por isso que ele é médico. Então aqui é uma ideia que eu estou dando, né, para você pensar em como direcionar o aluno, ok? Muito bem. Os demais colegas farão o papel de jornalistas e prepararão as perguntas, essas que eu comentei com você que precisam ter coerência, né? E aí, com essas perguntas, eles vão descobrir detalhes da vida do personagem. Sempre quando fala de entrevista, eu gosto de reforçar que, claro, a gente sabe que essas perguntas já precisam estar prontas. Eles já têm que saber qual é o caminho que eles vão seguir para se aprofundar sobre a vida do personagem. Mas ainda assim, se eles forem sagazes, rápidos, né, criativos, durante a entrevista, dependendo da resposta do personagem, eles podem elaborar uma pergunta no momento para pegar o gancho da resposta dele, ok? A entrevista vai ser apresentada de maneira teatral para a turma, com improvisações, com humor, criatividade. Então aqui você pode deixar que a turma mostre ali o que eles têm de divertido e que eles queiram trazer como criativo, né? Deixa eles criarem, elaborarem. No final, professor, você vai fazer uma roda de conversa e você vai perguntar para eles o que faz uma boa entrevista. O que faz uma boa entrevista? Como equilibrar perguntas abertas e fechadas, né? Então, assim, como que você equilibra as perguntas ali para ele? Como você consegue direcionar? Como que você percebe o que ele está sentindo no momento da entrevista? Porque assim, às vezes a pessoa está incomodada, você vai trocar de pergunta, não vai. Ali, lógico, né, é uma encenação, eles podem combinar o que eles vão falar antes, mas é interessante trazer para o mundo real também, de como funciona a entrevista efetivamente, né, e como deixar também esse convidado confortável, ok? Professor, fica aqui mais uma dica. Olha, espero que você consiga levar essa atividade para os alunos e explorar muito a criatividade deles. E eu te vejo na próxima lição, porque lá a gente tem mais dinâmicas, ok? Até lá!